Olá, sou Marineide D'Amico Figueiró, psicóloga, professora sênior da UEL. Nos 20 anos em que tive uma longa experiência com a formação continuada de educadores sexuais, desenvolvi estudos e pesquisas sobre essa temática e também sou autora de vários livros que têm contribuído com educadores e com pais. Hoje nós começaremos uma série chamada Fundamentos Básicos da Educação Sexual. É a primeira série de nossos vídeos. E o vídeo de hoje tratará do conceito de educação sexual. Me responda uma pergunta: você sabe o que é educação sexual? O que é educação sexual? As pessoas geralmente pensam, a primeira ideia que vem à mente da maioria das pessoas é aquela aula formal que um professor geralmente de ciências ou biologia, né, assim que as pessoas pensam, e um professor às vezes usando de slides, por exemplo, né, ele vai explicar sobre gravidez, sobre parto, sobre de onde vêm os bebês, sobre DSTs, né, ou melhor, ISTs, porque agora nós não falamos mais doenças sexualmente transmissíveis, mas sim infecções sexualmente transmissíveis. Enfim, as pessoas imaginam aquela aula de biologia e fisiologia da sexualidade. Ok, isso é também educação sexual, mas educação sexual não se restringe ao ensino da biologia e da fisiologia da sexualidade, de forma alguma. Educação sexual é aquele espaço em que um adulto conversa com uma criança, deve conversar desde pequeno com as crianças a respeito do corpo, a respeito do que é ser menino, do que é ser menina, a respeito de onde vêm os bebês, da gravidez, do parto, todas essas questões que têm a ver com o ser humano, a vida a dois, o relacionamento, o que é família, os diferentes tipos de família, né, o que é namorar, que namorar é coisa de gente grande, não de criança. E então todas essas conversas realmente, veja que eu disse conversas, porque é muito interessante, mesmo numa aula que um professor está dando dentro de uma sala de aula para seus alunos, é muito importante que a educação sexual não se restrinja à aula expositiva, onde só o professor fala, né? E lógico que tem momentos em que é preciso uma aula expositiva, em que é preciso que o professor explane sim alguns conteúdos teóricos, mas é aquele espaço que deve ter mesmo dentro de uma sala de aula, onde o professor possa conversar, os alunos possam falar, opinar, expressar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas dúvidas. Então, assim, educação sexual é isso, é ensinar a pensar, é conversar sobre todas essas questões, porque a criança que tem uma oportunidade de conversar, ela vai crescendo sobre esses assuntos, ela vai crescendo com uma visão bonita do corpo. Eu digo que o professor da educação infantil, a professora da educação infantil, se ela já conversa sobre o corpo, sobre a igualdade entre meninos e meninas, o respeito ao corpo, o entendimento das partes íntimas, a prevenção ao abuso sexual, se as professoras da educação infantil já conversam sobre esses assuntos, quando a criança entra no ensino fundamental, ela já entra com uma ideia assim muito positiva de que escola é um lugar onde se pode falar sobre as questões ligadas ao corpo e ao sexo. Então ela já entra com essa postura tranquila de aprendizado. Portanto, educação sexual é isso, é conversar sobre preconceitos, sobre tabus, sobre mitos, é oportunizar que nossas crianças desfaçam ideias errôneas e feias a respeito do sexo e da vida sexual. Então, educação sexual é ensinar a pensar, é ouvir, é deixar os alunos expressar sentimentos, debater, dar suas opiniões e aprender a respeitar a opinião diferente dos coleguinhas. Falando então do conceito de educação sexual, é importante que você saiba que a educação sexual ela é de dois tipos, formal e informal. A
A formal é quando, por exemplo, o professor planeja uma aula intencionalmente para trabalhar um tema. Às vezes ele pega uma matéria de jornal, às vezes ele pega uma letra de música para trabalhar alguma questão, algum assunto. Então ele planejou, ele escolheu uma letra de música, uma dinâmica de grupo, uns jogos que ele escolheu. Então nós dizemos que essa é uma educação sexual formal, quer dizer, uma aula planejada. Até mesmo quando uma mãe ou um pai decidem pegar um livro de educação sexual para a criança, sentam e vão ler junto com a criança. É importante ler junto. É interessante, há pais que às vezes já dão um livro na mão da criança. Então, assim, a criança abaixo de 11 anos, pelo menos, é muito importante sentar e ler junto. Então, mesmo quando uma mãe ou um pai decidem sentar, planejar, ler junto, é um trabalho formal, intencional, sentou para desenvolver aquele trabalho. Contudo, a educação sexual, ela acontece também fora desses momentos planejados e muitas vezes sem que os adultos percebam que ela está acontecendo. Como? Por meio das atitudes dos adultos. Eles acabam ensinando muito para as crianças, passando valores, passando ideias, ou bonitas ou feias, sobre o corpo, sobre o sexo, sobre a vida a dois, nas suas atitudes, nas suas posturas, na forma de lidar com algumas situações do dia a dia que acontece. Então, vou citar um exemplo interessante, simples, que eu vivi com o meu filho. Até eu conto isso num dos livros meus, Educação Sexual no Dia a Dia. Eu estava no meu escritório trabalhando e meu filho, que na época devia ter uns 6 anos, entrou correndo com a priminha junto, os dois da mesma idade, e a minha sobrinha disse: tia, o Evandro mostrou a bunda dele para mim. E os dois olharam para mim com ares assim, um pouquinho assustado, um pouquinho querendo rir. E na hora eu me virei para eles e disse assim: Evandro, e você mostrou também essa barriguinha linda? Você mostrou esse joelhinho lindo? Você mostrou para ela o seu pezinho? E eu fazia isso e tocava tanto nele quanto nela nas partes que eu ia fazendo. E os dois iam se encolhendo, rindo e se contorcendo. Ora, veja, não foi uma aula, não foi um ensino formal, mas informalmente, nesta interação, eu passei uma mensagem para eles. Qual foi? De que bunda é uma parte do corpo tão bonita, tão simples e tão natural, como é o cotovelo, o joelho, etc., a barriga, etc. e tal. Então veja, gente, sempre na hora que a gente lida, nas situações que a gente responde uma pergunta, ou que a gente até nem responde, a gente está passando mensagem. Muito importante estarmos atentos para o fato de que o silêncio também educa. O fato de em casa pai ou mãe não tocar nos assuntos ligados ao sexo, ao corpo, à questão de onde vêm os bebês, tudo isso passa mensagem para os filhos, passa uma mensagem negativa de que os pais não tocam nesse assunto, portanto que esse assunto é um assunto sigiloso, um assunto dos quais não se deve conversar, não faz parte da vida. Na escola também, quando professores não conversam, não entram nessas questões, isso já desde a infância, a criança desenvolve a ideia que realmente esse assunto não faz parte da vida, é vergonhoso, não se pode perguntar, e ela deixa realmente de fazer pergunta porque ela sente, ela percebe que os adultos não querem conversar sobre este assunto. Um ponto também de grande importância é a comunicação não verbal. A hora que conversamos com a criança, a hora que tocamos nesses assuntos com as crianças, nós precisamos prestar atenção na nossa expressão facial, no nosso tom de voz, no nosso olhar. Quando ela faz uma pergunta, às vezes não sabemos responder, muito cuidado para não mostrar que você se apavorou com a pergunta, que você se assustou com a pergunta. Então preste atenção no seu tom de voz, tudo isso são elementos importantes da educação sexual, que a criança percebe, a criança ela realmente vê se o assunto na mente do adulto é tranquilo ou não é tranquilo. Então sempre atenção, e quando a criança perguntar, se você não sabe, não tenha receio, diga: nossa, que pergunta interessante, não sei, vou procurar saber, outro dia eu volto a conversar, e procure a criança no outro dia para conversar.
Como nós falamos então aqui, tratamos dos dois tipos da educação sexual. A educação formal, que é aquela planejada, porque um professor pode planejar intencionalmente na escola, pai e mãe também pode intencionalmente pegar um livro e planejar, sentar com o filho, a filha para ler, ou então o outro tipo que é a educação informal, que é aquela que não estava nada planejado, mas aconteceu uma situação ou surgiu uma pequena pergunta e o professor ou o pai e a mãe em casa pretende ensinar algo, conversar a partir daquela situação, a partir daquela pergunta. Então é uma educação informal, aconteceu sem estar planejada. Ou também informal, tem a ver com tudo que ensinamos nas nossas interações cotidianas com a criança, sempre o que ela aprende nas interações conosco. E muita atenção. O que a criança aprende, por exemplo, com as letras de música que ela ouve, isso é uma educação informal. Está havendo ensinamento por meio das letras de música, que aliás muitas são de terrível qualidade moral, não é verdade? Então, letras de músicas, o que a criança vê na TV, o que ela vê em revista, o que ela ouve de amiguinhos, tudo isso está ensinando, está passando mensagens para a criança. E ela vai construindo aos poucos no dia a dia uma visão positiva do corpo, do sexo, da vida a dois, conforme todos esses estímulos vão acontecendo. Então, querido pai, querida mãe, queridos professores, nos preparemos com responsabilidade, com seriedade, para formalmente a gente planejar bate-papo formal sobre essas questões. Professores, escolham uma letra de música para conversar a respeito, às vezes é um vídeo, um filme, um clipe, uma matéria de jornal que você leva para a sala de aula, um joguinho, uma dinâmica de grupo. A educação sexual tem muitos recursos. Vamos intencionalmente planejar aulas para contrabalançar com essa estimulação negativa, que é essa educação informal negativa, que a nossa mídia, né, está cuidando sempre de fazer. E também vamos, com muita atenção, nos reeducarmos sexualmente. Os meus vídeos são espaço para você dar início a essa reeducação sexual, repensar-se, repensar sua visão, repensar seus preconceitos, seus valores, porque assim, reeducando-se, repensando-se, você tem condições de, nas situações informal, ter uma atitude cada vez mais positiva, para que a criança, sob sua responsabilidade, possa ter uma educação sexual positiva, uma ideia bonita e natural sobre a vida a dois, sobre o sexo. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se em meu canal, curta e compartilhe com os amigos. Muito obrigada por sua atenção e lhe aguardo nos próximos vídeos.